Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é joia preciosíssima, sempre digo isso, tesouro do eterno. Não é à toa que eu digo, corra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Jó, no capítulo de número 1, no versículo de número 8. Muito bem. O autor de Jó é incerto, a gente não sabe muito bem quem escreveu, porque foi o primeiro manuscrito achado, né? O primeiro rolo achado foi o livro de Jó, tá? Mas traz para a gente aqui um conteúdo extraordinário, que é um livro nos cânones, né? Inspirados por Deus, tá? O escritor que escreveu aqui pode ter sido até o próprio Jó, né? A gente não sabe. Tenha sido provavelmente, e até a data também é muito incerta, porque é, como eu disse, o primeiro livro encontrado. Embora nós saibamos que o título do livro, né, se deriva ao seu personagem principal, que é Jó, né? Ele foi um personagem histórico e citado, inclusive, em Ezequiel 14, em Tiago, capítulo 5, né? Nós não sabemos ao certo quem de fato escreveu o livro, como eu disse, né? Mas as sugestões incluem o próprio Jó, como eu disse, ou talvez Eliú, ou Moisés, ou Salomão, né? Mas vamos lá. A data também é incerta, porque, como nós falamos aqui, é um dos primeiros livros encontrados. Nós sabemos que Jó viveu mais de 140 anos. Isso daí, né, mostra para nós aqui, ok? Mas vamos lá. Jó, capítulo 1, versículo 8. Muito obrigado você que se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado, sabe que fortalece bastante. Você que compartilhou também me ajuda bastante, né? Está crescendo, o canal está alcançando mais pessoas. Você que também deu aquele gostei, sempre digo, começou o vídeo, para não esquecer, clica lá no gostei, no joinha, né? Curtindo nosso vídeo. E também, se você não se inscreveu, a gente te pede, eu te peço encarecidamente que você corre lá nas letrinhas azuis, é um link que você clica ali, te direciona para o YouTube, e lá você, então, clica em inscrever-se, que é automático, e clica também no sininho para receber todas as nossas notificações. Café com Deus, você sabe, é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Amém? Bom, amado, capítulo 1 de Jó, no versículo de número 8, está escrito assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A gente olha, às vezes, sofrimento das pessoas, e é até natural, você entende que faz parte da vida o sofrimento, né? E principalmente quando a pessoa, às vezes, acaba semeando para colher aquilo. Mas o mais difícil de entender, muitas vezes, é o sofrimento de alguém correto, alguém que anda certo, né? Alguém que se esmera por fazer o melhor, deseja o bem das pessoas, às vezes até trabalha, né? Em prol das pessoas, para ajudar as pessoas, trabalha às vezes até para o próprio Deus, para o reino de Deus. E às vezes você vê a pessoa passar por uma moenda, sofrimento, dor, e muitas das vezes a gente não entende, né? Você não entende como é que pode isso. E as pessoas acabam
pensando até, né, de uma maneira às vezes errada, acha que aquele sofrimento é proveniente de algum pecado oculto. Não é possível, a pessoa está fazendo alguma coisa. Mas a gente tem o livro de Jó hoje, que traz um entendimento que até uma pessoa boa, reta, que o próprio Deus está dando testemunho dessa pessoa. Olha só, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, olha só, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Impressionante. A gente, né, tem isso como consolo quando começa a passar por um sofrimento, por uma dor, por problemas muito sérios, e você se consola com isso. Agora, com que Jó se consolou, se não havia o livro de Jó para ele próprio ler? Tá aí uma boa pergunta, né? Como é que pode? Eu poderia colocar aqui como tema nesse Café com Deus o que o sofrimento nos ensina. Ou seja, o que a gente pode aprender com o sofrimento, né? Uma vez que Jó, o próprio Jó aqui, não tinha um consolo para alguém que passou por aquilo, para dizer, não, Satanás às vezes coloca a prova, porque o próprio Deus, né, permite para mostrar a fidelidade da pessoa, porque a verdade foi essa, né? Na trama por trás, o que Jó não via, não soube, só quando chegou no céu, né, que ele foi saber que existia uma trama por trás. Qual era a trama? Satanás e Deus. Deus apresentando para Satanás a possibilidade de que existe o ser humano, um ser humano que é sujeito a erros, a pecados, a ser fiel a ele, a ser fiel a Deus, né? O que Satanás não acreditava, porque ele diz, o Senhor cercou ele de bens, né? Por isso que ele te serve. Ele é o homem mais rico da terra de Ur. Então, né? Então, aí é fácil, né? Da terra de Uz, ele é o homem mais rico. Aí, o Senhor mandou, diz para ele, eu te dou autoridade, autonomia, tirar todos os bens dele, colocar ele na miséria. Ele foi, colocou, e Jó não blasfemou. Jó disse, nu nasci, nu retornarei, né? Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí Satanás ficou furioso, volta de novo na reunião lá. É onde Deus agora diz para ele, você tentou ele, e mesmo assim ele não me negou, né? Ele não blasfemou. Agora, aí Satanás, mas é claro, né, que o homem tiver, ele dará pela sua saúde. Quero ver se eu tocar no corpo físico dele, se ele não vai negar. E Deus tinha tanta convicção e disse, vai lá e toca, mas não lhe tire a vida. Então Satanás bota dores nele, tumores. A gente conhece, né, a história, você conhece, a história é bem conhecida, a história de Jó. Mas o lindo que eu aprendo aqui é a lição que nós devemos aprender, que o sofrimento, a dor, a perseguição, né? Primeiro, não adianta você ficar falando para os outros que não resolve nada. Eu mesmo passo as minhas lutas e eu sei com quem eu falo, que eu posso desabafar, que vai me ajudar em oração, ou que vai me ajudar de alguma maneira. Agora mesmo eu estou passando um sofrimento que ontem eu enfrentei, que não é fácil, vai ser difícil de resolver, mas difícil para mim. Para Deus não existe impossível, né? Eu sempre digo, por isso que eu estou sorrindo, porque eu oro, coloco diante de Deus, eu transfiro o meu problema para o Senhor, falo, Senhor, né? O Senhor sempre tem me falado, cuida do que é meu e eu cuido do que é seu. Então, eu tenho cuidado, me esforçado por cuidar do que é do Senhor. Agora, Senhor, eu estou precisando de Ti para cuidar daquilo que é meu, que eu perdi, que me causou prejuízo grande agora. Então, eu coloco na mão de Deus e sei que Deus vai levantar pessoas para abençoar,
né? De alguma maneira, porque eu acredito assim, né? Mas a prova vem, a luta vem, o problema vem para quê? Para nos trazer uma grande lição. Qual é a lição? A fé. Como é que está a sua fé? Quando você enfrenta dificuldade, problemas, né? Porque tem gente que se desespera, tem gente que se descontrola, tem gente que se abate, né? Tem gente que fica deprimido, tem gente que entra até em depressão, tem gente que entra em alto estresse, tem gente que o humor, né, ele vai de 0 a 1000, ele explode, e às vezes ele até com os outros, né? Ontem eu estive visitando, fazendo visita, e a gente depara com situações assim, né? Com pessoas assim, com situação que às vezes a pessoa estava enfrentando um problema e fica mais nervoso, mais... E tem gente que se entrega até nos vícios, porque é uma maneira que ele acha que vai aliviar um pouco a dor dele. Não é fácil, né? Eu, por exemplo, trabalhei numa empresa, para comer a comida dela era difícil. Então eu me lembro que por que aqueles trabalhadores ali, funcionários, usavam muita pimenta para dar um gosto diferenciado na comida, porque para suportar comer aquilo. Alguns levam vidrinho de tempero, né, de molho inglês, de alho em pasta, e assim vai, cada um se virando do jeito que podia, né? Para aliviar um pouco a sua dor. Me lembro que pastoreei uma igreja, que depois nós assumimos uma congregação com a missionária, foi para o campo e deixou aquela congregação num lugar muito, mas muito pobre, que as casas eram de chão batido, né? E de tábuas, né? De madeira. Então, muito triste, não tinha saneamento nenhum, não tinha água naquele lugar. Então, a luz muito precária. Então, para você ter uma ideia, não tinha água encanada. Então, eu me lembro que a maioria dos problemas que nós tratamos ali é pessoa com alcoolismo. Por quê? Para bater um pasto, chegar em casa, cansado, para comer uma comida sem tempero, porque não tinha condição de comprar alho. Pessoa muito pobre, né? Cebola. Comida deles não via alho nem cebola, e muito poucas vezes sal. O sal, embora, né, não é tão caro, mas assim, para comer uma comida sem alho, sem sal, sem tempero, a pessoa tomava cachaça. Então era todo dia. Cachaça, copo de cachaça. E aquilo torna um vício na pessoa, né? Que era uma luta para libertar. Então, cada um se entrega o seu sofrimento de uma maneira que precisa ser tratado. Mas a verdade é que o sofrimento prova a nossa fé, e não só prova, mas fortalece a fé que você tem. Ela aumenta, ela robustece, né? Ela cria calo. Por quê? Porque você vai sendo forjado. E a fé é algo que você não pode duvidar. Você precisa, porque senão a dúvida é falta de fé. Quando a dúvida chega, a fé se vai. Você tem que acreditar no impossível. É igual eu estou esperando um milagre agora, esperando o impossível de Deus. E Ele fará. Eu acredito, eu creio nisso. Não tem... E se? Que às vezes eu converso com pessoas chegadas da gente, mas se não conseguir, não existe esse se, né? Você precisa ter convicção, fé, certeza. Não olhe para esse ponto. Se eu olhar para esse ponto, já estou duvidando do que pode acontecer. Então, eu creio no milagre. É dessa maneira que a gente precisa acreditar. E isso por quê? Porque já foi muita pancada. As costas têm que ser largas, né, para aguentar. É perseguição, é calúnia, difamação, é inveja. Isso acontece direto, né? Em tudo na vida, é no ministério, é na igreja, é no seu trabalho, é na sua função,
naquilo que você desenvolve, no seu sorriso. Tem gente que tem inveja do seu sorriso, para você ter uma ideia, da sua alegria. Pelo simples fato de você ser alegre. Tem gente que tem inveja. Tem gente que não pode ver você ser bem-sucedido, que ele quer criticar com críticas veementes, porque ele não consegue alcançar aquilo que você alcançou. Então, a maneira de te fazer parar é criticar você, com críticas, duras críticas. Mas se você olhar para isso, você para. Você tem que olhar para frente. É o alvo que você tem. Nada pode tirar o seu objetivo. Amém? É a mesma coisa entender que Deus está no controle de tudo. É o que Jó estava entendendo. Deus está no controle. Ele acreditava nisso. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele, no sofrimento, a própria mulher chegou para ele, a esposa de Jó, disse: até quando você vai ficar sustentando, falando bem de Deus? Com quem diz, está escrito na palavra, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E tu fala como louca, mulher. Porque ele tinha uma experiência com Deus. Ele sabia que Deus estava no controle. Ele não sabia por que ele estava passando aquilo, mas não importava. Havia alguma coisa a aprender. Ele não sabia, porque é fácil quando você sabe que vai estar passando por uma prova, A Deus está te provando para ver. Hoje a gente tem experiência de Jó, o exemplo de Jó, Então, o que eu disse, é muito mais fácil. Imagina ele, não tinha ninguém para ter de exemplo aquilo. E ele sabia. E os amigos dele achavam que ele estava em pecado, que é natural hoje. A gente olha, por isso que a gente não entende. Mas como é que pode uma pessoa boa passar por tanto problema? Você pode querer começar a questionar e a pensar que a pessoa tem alguma coisa errada acontecendo, que ela está fazendo errado. Mas não é. Muitas vezes não é. Muitas vezes Deus está permitindo para que a fé ela se fortaleça, ela cresça. É isso aí. O próprio Jesus diz, como um grão de mostarda, se você tiver fé, você vai desenvolver. É claro que a gente daí tem uma conjectura, todo um ensino, um aprendizado mais profundo. Não quer dizer que a menor fé vai fazer grande coisa. Está dando exemplo ali, é daquele menor grão que faz uma transformação, que foi projetado para uma transformação, para se tornar algo grandioso, que era uma árvore que os pássaros se alinhavam e dava sombra. Tá? Aquela mostarda lá do Oriente, é esse tipo de árvore. É nisso que Deus está querendo ensinar para nós. Não é o tamanho, é o desenvolvimento daquilo. Então é isso, a fé vai ser desenvolvida. E ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. O que você está fazendo aí, ouvindo o quê? Conteúdo que fortalece você, para quando vier um problema, você está fortalecido. Quando você ora, você está tendo intimidade com Deus. Quando você consagra um tempo ao Senhor, você está priorizando, botando Deus em primeiro lugar. Então, as coisas, Deus vai trabalhar e batalhar por você. Amém? Vai te dar vitória. Você vai ser mais que vencedor. Creia nisso. Há uma promessa para aqueles que são fiéis, que são obedientes. Amém? Não se abata com problema. Problema todos nós temos. Ser humano tem problema, é claro. Barreiras são feitas para nós transpassarmos. Obstáculos é para nós passarmos por ele. O animal bota-se um obstáculo para ele, pronto, domina ele. Não, o homem não. O homem, ele ultrapassa essas barreiras. Amém? E foi criado para isso. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvo por cada vida que nos acompanha no Café com Deus, principalmente recebendo conteúdos diretamente do teu trono, da tua palavra, Senhor, que é fonte de riqueza para nós. Vai abençoando cada uma dessas vidas que nos acompanham no Café com Deus, dando graça, Pai. Deus, entendimento, sabedoria, unção, livramento. Eu apresento a cada um nas tuas mãos poderosas.
o Agnaldo Marques e família, Rosane Carvalho e família, Margarete Machado e família, o Nem Petrino, dá saúde ao teu filho também, o Elber, filho do Lautário também, dá graça ao teu filho, fortalecimento a ele. Tivemos também visitando Paulo César, meu pai, abençoando ele também, trazendo libertação dos vícios em nome de Jesus. A Ivone Rodrigues da Cruz e família, Tânia Monteiro também, Elisângela Aparecida e família, Jorge Luiz Rodrigues e família, que pede oração pela Patrícia e pelo Frank também. Eu oro pela Lena Mendes e família, Manfrine Calmono de Andrade e família, Helena Araújo e família. Eu oro também, Pai, pelo Evaristo Castro e família. Eu oro pela Luana e pela Raquel, a filha dela também, família. Pastora Rosaura Marques, família. Alcina Lúcia, cuida da tua filha, dando graça, salvando a família, transformando. Toma o esposo nas tuas mãos, a vida financeira. Também Yolanda Pinho, tenho minhas primas lá de Vicente Carvalho. Dá saúde à tua filha, fortalece ela cada vez mais. A Nelma Kumaru, lá de Pernambuco, seus filhos e netos. Eu oro pela Camila Reinaldo, também, em especial a filha Júlia, em nome de Jesus. Elisane Aparecida e família, em nome de Jesus. A Maria Lourdes também e família, sua causa, no poderoso nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo com força, vamos compartilhar, gente. Ora por mim. Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Amém.